A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Presbítero Valdemir, louvado seja Deus, e venho convidar a todos vocês nesse momento para juntos assim fazermos uma leitura diária, a qual se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao verso 11, mas eu quero só meditar um pouco com vocês aqui, do verso 1 ao verso 3, louvado seja Deus, que Paulo ele vai tratar com os irmãos de Corinto a respeito dos dons espirituais, certo? Os irmãos já sabem disso, já estão bem internalizados na mente que 1 Coríntios capítulo 12 é a respeito dos dons espirituais, a qual Paulo vai tratar sobre dons, porque existia uma desordem ali com os irmãos de Corinto. Antes que Paulo tratasse dos dons espirituais ou a respeito dos dons espirituais, Paulo tinha tratado a respeito da celebração da ceia do Senhor, não é? Os irmãos sabem que o livro de 1 Coríntios, ele é só Paulo tratando sobre problemas, sobre distorções, né, que existia ali com os irmãos de Corinto. Mas vamos lá, vamos assim fazer a leitura do verso 1 ao verso 3 de 1 Coríntios 12, louvado seja Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eles guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, logo no versículo 1, a gente vai aprender que Paulo, ele não quer que os irmãos da cidade de Corinto sejam ignorantes, irmãos. Então, ele vai agora ensinar aos irmãos a respeito dos dons. Mas antes que ele entre com o ensinamento a respeito dos dons, ele vai lembrar aos irmãos da cidade de Corinto que antes eles eram pagãos e também eles deixavam ser conduzidos por ídolos mudos, né? Eles eram conduzidos, eram guiados por ídolos mudos. Paulo ele faz questão, né, de botar aqui na sua carta e de mostrar para eles que eles eram, né, pagãos e eles eram guiados por ídolos mudos. Olha lá quem guiava o povo, ídolos, além de ser ídolos, eram mudos, irmãos. Então eles eram pagãos, certo? No versículo 3, Paulo ele vai começar o seu ensinamento dizendo: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, não é, afirma anátema a Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu vou fazer vocês compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma amaldiçoado Jesus ou anátema Jesus. Não. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha lá, louvado seja o nome do Senhor. Paulo está ensinando a ele que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, né? É a diferença de quem é guiado pelo Espírito, e Paulo mostrou a diferença a eles, como eles eram conduzidos também pelos ídolos mudos, né? É de alguma forma Paulo dizendo para eles assim: antes você eram conduzidos por ídolos, né? Porque antes vocês eram pagãos, então agora ninguém pode dizer, né, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, senão por ser guiado pelo Espírito Santo. Vocês agora são guiados agora pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou deixar aí para vocês meditar do versículo 4 ao versículo 11. Irmãos, porque se eu falar tudo você não vai ter, né, nenhum interesse de pesquisar, de estar lá meditando, buscando, orando
ao Senhor e ao Espírito Santo para que Ele nos dê a compreensão exata da sua palavra. Tá certo, meus irmãos? Fiquem todos na paz e que Deus continue abençoando a sua vida, abrindo o seu entendimento em nome do Senhor Jesus. Fica na paz em nome de Jesus.